Olá, amigos! Vamos estudar agora o livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, autora do Segundo Tempo Modernista Brasileiro, que foi uma das autoras mais significativas do século XX e, consequentemente, dos dias atuais, tá? Então, esta obra, ela foi escolhida pela FUVEST e é uma obra, assim, cujo título já nos indica muito do que vai ser retratado, a Inconfidência Mineira. Mas o título tem uma outra palavra, que é a palavra romanceiro. O que vem a significar romanceiro? É uma forma de poesia que foi desenvolvida durante a Idade Média em Roma e constitui numa poesia cantada, popular, sobre fatos narrados, ok? Então há uma mistura de narração com a musicalidade da poesia dentro de uma estrutura medieval, portanto. A obra Romanceiro da Inconfidência chama atenção, em primeiro lugar, por pertencer à tendência intimista ou espiritualista do modernismo brasileiro, que constitui uma herança do simbolismo, o culto do vago, da musicalidade, do mistério, preferência por formas clássicas e reflexões metafísicas, ok? Então é muito comum nessa obra a Cecília fazer referências a espíritos ou a anjos daqueles que viveram durante a Inconfidência Mineira. Ou seja, mesmo que esses personagens históricos não existiam mais, eles continuam a existir pela memória, pela imaginação e pela escrita que a Cecília vai nos apresentar, ok? Quem nos narra as várias poesias é ou um eu lírico que reflete a poesia, ou personagens desse contexto histórico que contam algo, que refletem, expõem comentários, reflexões ou críticas, tá? E dentre os personagens, nós vamos ter o Tiradentes, a Dona Maria I, o Joaquim Silvério dos Reis, o Tomás João Gonzaga, a Marília, a Juliana Mascarenhas, o Cláudio Manuel da Costa e tantos, como vocês podem ver. Vale destacar que se o Tiradentes foi o grande herói, a Dona Maria era a rainha que deu a ordem para a execução, bem como as condenações daqueles que vão para o exílio. E aqui vale destacar o Tomás Antônio Gonzaga, e também o Alvarenga Peixoto, dois poetas do arcadismo brasileiro. Além disso, temos o Cláudio Manuel da Costa, que não chegou a ir para o exílio porque ele foi morto ou apareceu morto na cadeia em que ele estava inserido, ok? Mas a obra menciona outros personagens históricos, como o Felipe dos Santos, que causou a primeira revolta em Vila Rica e foi condenado brutalmente no início do século XVIII, tá? E a Inconfidência não deu certo muito devido aos delatores. E aqui a Cecília vai mencionar muito o Joaquim Silvério dos Reis, tá? Guarda esse nome para não confundir com o Joaquim José Maria Xavier, que é o Tiradentes, tá? Vale mencionar ainda a presença da Chica da Silva, a negra, ex-escrava, que casou-se com João Fernandes, mas é uma mulher de muita astúcia, de muito poder, de muita feminilidade, e aqui a Cecília vai ressaltar. E aí nós vamos ter representantes da coroa portuguesa citados, como o Conde de Valadares, o Conde de Barbacena também, tá? Há a referência a padres que foram inconfidentes, embora, de maneira geral, a igreja era favorável à coroa, esses padres são exceção à regra, tá? O tempo é o século XVIII, período da mineração, da Inconfidência, mas com relação ao modernismo, já que esse livro foi publicado em 1953. Então, existiria nesse livro uma forma de escrever muito modernista, que podemos traduzir como uma forma livre,
em que o eu lírico tece os seus comentários desapegado de qualquer comprometimento histórico, religioso ou ideológico, tá? Então trata-se aí de um revisionismo histórico, portanto, tá? Mas a Idade Média se faz presente nesse livro pela forma de composição e pelo título, que é um romanceiro, tá? Então, é um livro que remete ao século XVIII, tá? Que é o conteúdo dele, mas a forma dele remete ao século V a XV, e a escrita é do século XX, é uma escrita inovadora, ok? O espaço é Vila Rica, sobretudo, mas há referências a outras localidades como Tejuco, Mariana, São João del Rei, Diamantina, Rio de Janeiro, Lisboa, Angola e Moçambique, ok? A linguagem é o seguinte: o livro apresenta poemas narrativos líricos e épicos, ou seja, há reflexões e também há narrativas, tá? Só que, somado a isso, nós temos também a presença de falas de personagens, o que constitui uma obra de teor dramático também, tá? Já que o gênero dramático é pautado pelos diálogos e sem narrador. Soma-se a isso a polifonia, são vários os personagens históricos que tomam a voz narrativa, bem como a tendência a estrofes e versos regulares, tá? Não há um padrão. Há versos que são redondilhos menores, maiores, ou decassílabos, por exemplo, tá? Então, a Cecília usa da liberdade de escolher formas poéticas sem se fixar em uma delas, tá? Como, por exemplo, o Drummond usa versos livres e brancos. Aqui nós temos versos metrificados que ora alternam entre 10, 5 ou 7, tá? Mas há também uma expressão afetiva e mística, assim, de conexão com Tiradentes, sobretudo, e com o ideal que estava por trás da revolta, né? A Cecília se solidariza com isso, mas vale lembrar que é uma obra bastante complexa, como a gente pode ver nisso que eu chamei de enredo. São 96 partes, ou seja, há 85 romances que seriam apresentações de retratos da Inconfidência Mineira, né? Fatos acontecidos, presenças de personagens, bem como alguns momentos em que a autora tece a sua visão espiritualista, ok? Há 5 falas que constituem reflexões propriamente dito, né, do eu lírico, há 4 cenários que são descrições espaciais, e há uma imaginária serenata e um retrato de Marília, e esses 2 poemas fazem referência a Marília de Dirceu, personagem que está na obra, né, do Tomás Antônio Gonzaga, e aqui a Cecília dedica uma parte muito especial à Marília, porque de todas as promessas amorosas que ela ouviu, o fim dela não foi o fim esperado, porque uma vez que Tomás vai ser condenado a Moçambique, lá ele se casa, para cá ele nunca mais volta, mas no olhar da Cecília, a Marília esperava, esperava e ficou esperando até o final da vida a volta do Tomás, e ela, octogenária, frequentava a igreja e rezava bastante, quem sabe, para a volta do seu amado, tá? E nessa obra, a Cecília apresenta um destaque especial às mulheres, como a Dona Maria. Ela é vilã ou ela é vítima? Há essas reflexões. A Chica da Silva é destacada também como uma mulher muito astuta que alertou o marido do perigo de que ele correria ao dar muita atenção ao Conde de Valadares, mas parece que isso não surtiu efeito, ele vai ser saqueado, vai ser preso lá em Portugal e tudo, ok? Vale lembrar ainda
que a Cecília tece reflexões sobre a escrita, sobre as palavras, palavras essas que inspiram, ferem e condenam também. A Cecília destaca também a presença de animais, destaca a presença da paisagem bucólica de Vila Rica. Enfim, é uma grande obra em que se espera, sobretudo, a presença de um texto de apoio para ali você poder responder com segurança e com certeza você vai se dar bem. Vamos ver alguns trechinhos? Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis, na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro, sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Então percebam o ambiente bem vivo, né? Uma sinestesia em que nós vemos os cavalos e ouvimos as patas deles, a referência aos oratórios, a religiosidade ali que se torna impotente diante da voz militar do brigadeiro que persegue e louva a rainha já desvairada, ou seja, é o sinal daquilo que é o clima de tensão dos tempos da Inconfidência Mineira, ok? E é um trecho que mostra elementos simbolistas como a sinestesia e a musicalidade, né? Através das aliterações e um pouquinho de assonância também, tá? E aí um outro trecho que remete ao dia fatídico. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune, quem é culpado e inocente? Ou seja, nós temos aqui novamente um clima de mistério, um subjetivismo, que é algo que vai percorrer a obra como um todo. E esse questionamento, né? Quem ordena? Quem julga? Quem pune? Quem é culpado? Quem é inocente? Então, são questionamentos existenciais que fazem parte dessa obra como um todo. Diante disso, ainda temos outras citações relevantes. Romance 24 ou da Bandeira da Inconfidência. Ó vitórias, festas, flores das lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então perceba que aqui a palavra é colocada no contexto além do político e além do histórico. A liberdade é um desejo de todos, é algo atemporal. Em contrapartida, se temos esse idealismo, nós temos também a ignorância presente naquele tempo, como esse trechinho que mostra o olhar de parte do povo, um olhar viciado, um olhar incompreensível a respeito do grande líder que é Tiradentes. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia, e cavalgava o machinho, e a marcha era tão segura que uns diziam que coragem e outros que loucura. Ou seja, o idealismo diante da incompreensão, o heroísmo diante da alienação. E para fecharmos, vamos ver dois exercícios. Os versos, eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, outros o crime e as recompensas. Do romance 84 ou dos Cavalos da Inconfidência, os versos atestam. Um minutinho para você pensar e assinalar. Pelo fato de o texto apresentar os cavalos, e cavalos que veem uma coisa ou outra coisa,
a obra menciona a variedade dos pontos de vista. E a Cecília é polifônica, é democrática nesse sentido de a obra apresentar vários pontos de vista sobre o fato, sobre o contexto e sobre o período histórico. Beleza? Próximo. No romance 9, ou Devir e Sai, a devoção dos escravos negros pela santa africana, natural da região de Núbia, entre o rio Nilo e o Mar Vermelho, é assim apresentada. Ai destes homens, princesa Núbia, rompendo as brenhas, pensando em vós, que as vossas joias, que as vossas flores aqui se ganham com ferro e suor. Então, nós temos aqui uma referência ao contexto da mineração, a exploração da terra, e misturado com uma devoção à santa, né? No entanto, essa fusão indicaria o quê? Um minutinho para você assinalar. Como a gente pode ver, cita-se as joias, mas cita-se o ferro e o suor, ou seja, letra E. Oposição entre o luxo da santa e a realidade do sofrimento. Acertaram? Então, é uma obra chave para a FUVEST. Há muitos textos e muitos pontos de vista que podem ser abordados no vestibular. Então, fique atento, mas o importante, calma, atenção no texto apresentado, e aí vá assinalar a alternativa segundo aquilo que o seu pensamento e a sua sensibilidade vai levar, ok? Até a próxima aula, um grande abraço, fiquem com Deus.